Olá a todos e todas, estamos começando o Meio Ambiente em Revista. Hoje a nossa temática é o veganismo e também a questão da transição dos vegetarianos, desses modelos em relação a como nós nos alimentamos, como nós pensamos a nossa alimentação. E muito mais do que isso, nós estamos hoje então com a Denise. A Denise é uma vegetariana em transição e ela vai falar um pouquinho pra gente sobre isso. Então, olá, Denise. Obrigada, primeiramente, pelo convite, por ter me chamado também para a gente abordar esses assuntos de vegetarianismo, veganismo. Eu já conhecia um pouco do vegetarianismo, mas conheci mais do veganismo mais ou menos 1 ano e meio, não chega a fazer 1 ano e meio atrás. E eu ainda tinha um pensamento assim, até na época, como muita gente tem, tipo, isso aí de não comer carne, isso aí é bobagem, né, coisa de rico, não tem nada a ver. Mas aconteceu, assim, por uma coincidência da minha vida, que eu fui morar com uma menina que tinha sido vegetariana e estava querendo voltar, e uma outra menina que era ovo-lacto, né, no caso, o ovo-lacto, ela não comia carne, mas fazia consumo de leite, ovos, derivados. E aí acabei naturalmente conversando e conhecendo esse universo e fui sendo apresentada para outras pessoas e parei para pesquisar, né, para ver tudo e me interessei bastante pelos assuntos e decidi levar para mim, assim, para minha vida. Que legal, e é um assunto que tem bastante coisa a ver com o nosso tema central do programa, né, sobre o meio ambiente. Então, para a gente começar a nossa conversa, para as pessoas em casa entenderem um pouquinho melhor também, e eu também entender um pouco melhor, o que é o veganismo? Quais é o veganismo, o vegetarianismo? Quais são as diferenças? Assim, conceituando, o vegetarianismo, ele seria relacionado à alimentação, seria uma dieta ou um regime alimentar, que ele seria composto apenas por produtos, alimentos de origem exclusivamente vegetal. Então, excluiria tudo que é animal. Leite, ovo, carne, queijo, todos esses derivados. Uhum. Tem uma certa confusão, né, aqui no Brasil, principalmente, com esses termos, que comumente, né, no dia a dia, as pessoas usam vegetariano para sinônimo de não come carne. Mas né, no conceito vegetariano, isso seria uma dieta vegetal sem nada animal. O vegano, ou seja, o vegetariano, ele é restrito à alimentação, o foco é a alimentação. O veganismo, ele seria mais um estilo de vida, ou como algumas pessoas falam, um movimento que ele estaria baseado na não ter exploração animal. Produtos que sejam de origem animal, empresas que fazem testes em animais, que apoiam eventos como rodeio e outros, enfim. Ele seria um estilo de vida que tu opta por abolir tudo aquilo que traz exploração e sofrimento para os animais. Então, ele não é exclusivo da alimentação, ele vai ser uma coisa que vai englobar para toda a tua vida, né? Sim. E o que seria, então, um alimento que eu posso considerar vegano? Ele pode ser vegano e vegetariano? Como é que é? Tu já comeu banana? Sim. Banana é um alimento vegano. Tu já comeu pipoca? Pipoca, banana, tudo isso. Na verdade, se tu compor um prato básico no nosso dia a dia, arroz, feijão, um legume como uma batata, uma abobrinha, couve-flor, tomate, alface, é um prato que é vegetariano e é vegano ao mesmo tempo. Então, a alimentação do vegetariano e do vegano, se tu for ver, ela é a mesma. Só que o vegano, ele vai além da questão da alimentação. Mas em termos de alimentação, vegetariano e vegano é a mesma coisa. Uhum. Só que o que acontece? A gente tem alguns vegetarianos ou pessoas que pretendem ser vegetarianas ou veganas, almejam, só que quando elas estão iniciando, estão conhecendo, elas não conseguem, tipo, cortar carne, cortar o queijo, cortar o ovo, cortar tudo ao mesmo tempo. Uhum. Então, elas têm, digamos assim, como uma meta, eu vou começar cortando a carne, depois eu vou excluindo os outros produtos e vou conhecendo mais e evoluindo. Então, por exemplo, quando a pessoa ela cortou a carne, mas ela continuou comendo queijo e ovo e derivados, né, de queijo e de ovo, acabou se formando uma denominação que seria ovo-lacto vegetariano, para diferenciar essa pessoa. Aí depende muito do teu olhar, do teu posicionamento. Para mim, ovo-lacto eu não considero como vegetariano, porque para mim vegetariano é exclusivamente vegetal, né?
Mas aí depende, tem bastante controvérsia, assim, a respeito desses termos. Claro. E, por exemplo, teria algum alimento que é vegano, que é porcaria? Tipo, batata frita, sei lá. Batata frita também, né? Porque é vegetal, tu só teria que cuidar, por exemplo, o tipo de óleo que tu usa, né? Não usar banha de porco, por exemplo, usar um óleo de origem vegetal, vai ser um alimento vegano, né? Quando eu fui morar com essas meninas que fui conhecendo o vegetarianismo e veganismo, com uma delas eu acabei formando uma marca, que era a Fada Verde, que a gente atendia alguns eventos, atendia algumas encomendas. E aí a gente fazia alguma coisa, tipo torta salgada, torta com legumes, a gente fazia bolo, a gente fazia pão, fazia várias coisas, maionese. Então hoje, se tu for para a internet, se tu tiver curiosidade de pesquisar, tem grupos no Facebook, tem blogs, tem muito material para te pesquisar. Então dá para fazer o que tu imaginar, dá para fazer maionese, até linguiça dá para fazer. Uns tempos atrás eu também estava trabalhando com X vegano. Então, assim, as possibilidades não é aquela coisa assim, tipo, vegano vai comer uma saladinha, tem um arroz e um alface aqui pra ti, né? Sim. Que sempre rola, assim, quando tu vai... Claro, né? Tu não vai se excluir socialmente. Eu, por exemplo, continuo indo em churrasco, festa de aniversário, essas coisas. Não deixo de ir, de estar com as pessoas que eu gosto por causa da minha alimentação. Só vou tentando dar uma adaptada e é perfeitamente possível, né? Sim, e existem lugares, por exemplo, Santa Maria, é uma cidade, mesmo seja uma cidade de grande porte, já é uma cidade de grande porte, talvez a gente tenha algumas opções veganas que as pessoas possam ir, que tenha no cardápio, que o estabelecimento pensou esse público. Felizmente a gente tem hoje, assim, acho que do último ano para cá foi aumentando bastante, foi se popularizando bastante com a internet, com os grupos e tudo isso. A gente tem um grupo para as pessoas que querem conhecer do Facebook aqui em Santa Maria, que é o Vegas e Aliados. Lá tem bastante documento, tem bastante informação e lá também a gente vai postando conforme a galera vai conhecendo. Em tal lugar tem tal opção, né? Por exemplo, o Pingo de Fome fez um hambúrguer vegano. Claro que a galera vai lá e pergunta, do que é feito isso, do que é feito aquilo. Todo mundo, as pessoas sempre tem que perguntar, até para ver se o estabelecimento não está de repente querendo conquistar um público quando na verdade não é bem aquilo ali, né? A gente tem, por exemplo, um restaurantezinho que eu gosto muito ali no centro, que é o Fast Bistrô, que ele abriu há pouco tempo, uma comidinha bem caseira, assim, bem gostosa, que eles separaram o buffet. Tem o buffet normal com carne e o buffet vegetariano. Então, por exemplo, tem coisas que são muito simples de ser feitas. Por exemplo, massa. Tem uma massa com composição com ovos, sem ovos. Então, na verdade, se o estabelecimento ele quer oferecer, ele quer chamar atenção para esse público, quer conquistar esse público, é só ele trocar a marca da massa, prestar atenção numa que não tenha composição de ovos, por exemplo. Sim. Então, são coisas simples, assim, né? E que, por exemplo, quem está acostumado esse público que está acostumado a sair para comer, está sempre caçando, assim, esses lugares, né? E vão sempre falando entre si para descobrir onde tem mais opções, né? Claro, e querendo ou não, isso também dá aumenta a freguesia do local, né? Sim. Porque acaba sendo sempre... Por exemplo, se tu... hoje nós vamos sair... mas será que tem alguma coisa pra Denise comer lá? Tem, então vamos lá nesse lugar. Daí vai 10 pessoas, mesmo que sejam onívoras ou ovo-lacto ou veganas, e todas vão poder comer de alguma coisa. Exatamente. Ou, por exemplo, já me aconteceu também de me convidarem para sair para comer pizza. O que eu fiz? Liguei pro lugar, né? Fiz aquela coisa e pedi, queria saber o que vai na composição da massa. Às vezes a gente até tem que mentir, tem que dizer, eu sou alérgico, Sim. Eu não posso com leite, não posso com ovo. Porque às vezes os estabelecimentos, eles não levam muito a sério. Se dizer, eu quero um alimento vegano, até por não conhecer às vezes, né? Sim. Então tu acaba dizendo, e a banha? É banha? É óleo vegetal? O que é? E eu fiz assim, daí tipo, descobri que na massa não ia nada. E daí tu vai naquelas opções, né? Palmito, brócolis, tomate seco com rúcula, sempre tem alguma coisa, né? Claro. Mas é claro, daí, por exemplo, se a pizzaria não tivesse se preocupado em fazer uma massa com essa composição, eu teria ido só pra beber. Eu teria comido em casa e teria ido só pra beber, não ia comer lá. Mas é difícil, né? Ver todas as pizzas passando e não poder comer. Por isso que justamente a gente acaba optando pelos lugares que tem opção, né? Sim.
E um fenômeno, assim, um movimento que eu acho muito legal também é que, assim como eu, né, trabalho com comida caseira, aceito encomendas, faço bifinho vegetal e tal, e eu vejo que tem mais gente que está começando a fazer isso também. Tipo, já vi uma menina na UFSM que faz pão vegano para vender. Tem uma padaria lá em Camobi também que eles começaram a fazer salgados, fazem risoles, torta, bolo, um monte de coisa. Por quê? Porque tinha um vegano que morava perto e foi lá e começou a conversar, e dar dicas, né, ajudar, porque às vezes o estabelecimento ele não tem a informação para mudar, né? Daí com o passar do tempo vai surgindo essas opções, assim, e vai da pessoa ali que está gerenciando o estabelecimento de ter essa visão, assim, né? Por mais que tenham outros produtos com carne, com leite, com ovo, mas que ele tenha o interesse de atender esse público também e com certeza vai ter uma resposta, né? Sim. E o que o veganismo, então, tem a ver com sustentabilidade? Então, se tu for né, estudar os dados, estatísticas sobre isso, a própria ONU, ela traz que de 40% a 60% dos gases do efeito estufa, eles são gerados a partir da pecuária. Então, assim, é uma série de efeitos, né, danosos, né, para o meio ambiente. Por exemplo, a nossa soja que é plantada, de 2 a 10 quilos da soja que é produzida, que vai para alimentar o gado, por exemplo, para gerar 1 quilo de carne, sabe? Sim. Então, toda essa quantidade, todos esses quilos por exemplo, de soja, de milho, de outros produtos, que eles né, são plantados em grande quantidade, em grande abundância, eles poderiam estar indo direto para a alimentação da população, em vez de estar indo para a alimentação de um animal que vai ter uma vida, né, trancado, sendo machucado, explorado e tudo mais, para gerar uma pequena quantidade de carne, né? Sem falar, assim, da questão da poluição dos mananciais, né? Tem várias consequências, assim, para o meio ambiente. Claro. A gente percebe, por exemplo, na nossa cidade, nós temos um frigorífico na saída para São Cepé e querendo ou não, a gente percebe, só pelo vento que bate, assim, na direção que bate, a gente sente cheiro muito forte, né? Que misturado com todo tipo de restos, de sangue, das próprias fezes dos animais, então, e porque eles ficam confinados também, né? Então, são condições bem complicadas quando a gente vai pensar na questão dos direitos dos animais, né? Sim, e se você for procurar até documentários sobre os frigoríficos, sobre as fábricas, as indústrias, porque na verdade a gente está num sistema capitalista, né? Então tudo que é produzido está dentro desse sistema. Sim. Então, na verdade, esses animais eles estão ali dentro como se eles fossem um mero produto, como se eles não fossem uma vida, né? Eles estão ali para serem cortados, dissecados, embalados, para chegar bem bonitinho no mercado para ninguém lembrar que aquilo ali era uma vida, né? Claro. Enfim. Mesmo que vocês tenham que aguentar o tipo das piadas que vocês comem alface, e alface também tem vida, né? Sim. Ah, mas as plantas também sentem dor, né? Só que, na verdade, geralmente quando as pessoas dizem isso, aí você vai parar, né, pra refletir, pra analisar, tá, mas daí tu se volta pra pessoa, mas o que tu tá fazendo, né? Se tu acha que a planta também sente dor, o que tu tá fazendo pela planta, sabe? Sim. Enfim, mas é comprovado, né, que as plantas elas não possuem sistema nervoso, então não é uma reação, por exemplo, a plantinha que ela não me toque, que tu aperta ela reage. Ela não reage porque ela tem um sistema nervoso, porque é um instinto dela, é diferente de um animal, por exemplo, se você for fazer uma comparação entre um cachorro e um porco. Se tu deixa, por exemplo, o teu cachorro o dia inteiro trancado num lugar pequeno, com barulho, com vários outros cachorros ali, ele disputando o território e tudo mais, tu vai chegar em casa, o teu cachorro ele vai estar bem, ele vai estar feliz, vai estar ok? Não, ele vai estar estressado, ele vai estar brabo, ele não vai estar legal de estar ali. Da mesma forma são os frangos, os porcos, todos esses animais que já nascem com uma vida curtíssima, uma vida limitada, porque eles nasceram já para serem mortos, né? Sim. Só que toda a nossa sociedade, ela não enxerga os porcos da mesma forma que os cachorros, os frangos da mesma forma que os gatos. Sendo que todos os animais são iguais, né? Claro. O sistema nervoso, a forma de sentir,
de sentir dor, aflição, raiva, tudo isso é a mesma coisa, né? Mas a gente acha um absurdo matar, maltratar um cachorro, mas o frango, o gado, sim, não tem problema, né? É como se fosse de outro tipo de ser que nós estamos falando, sim, né? Que na verdade tudo isso faz parte da nossa sociedade, né? É feito para ser visto assim, não é feito pra gente pensar que aquela carne que vem embaladinha, bonitinha, sabe, que aquilo ali era uma mãe que teve um filhote, sabe, que tinha uma vida e tudo mais. Sim. E então a preocupação dos veganos não é apenas com a alimentação. Não, vai bastante além. Sim. E existem por exemplo, estamos falando dos alimentos, mas existem outros produtos que nós devemos ficar de olho, tipo cosméticos, outros... Na verdade, tudo que a gente vai consumir, né? Desde roupa até o calçado, cosméticos, materiais de limpeza, tudo tem alternativa, né? Se tu for pesquisar. Eu, por exemplo, roupa, eu não pesquiso marcas veganas, por exemplo, porque eu já há muitos anos eu adotei, eu não sou de comprar de loja, é muito difícil comprar numa loja. Ou eu faço escambos, trocas, briques com as minhas amigas, ou visito os briques da cidade, que para mim é até uma forma de gerar menos lixo, de estar consumindo menos. Mas enfim, para quem né, quer comprar novo, né, não tem uma alternativa assim tão radical como eu, sempre tem opções. Por exemplo, material de limpeza, tem várias receitas na internet, por exemplo, para te fazer desinfetante para limpar a casa com bicarbonato e vinagre, que são ingredientes super simples. Tem esses grupos, como eu te falei, na internet, Troll Ajuda, Ogros Veganos, tem blogs, então, tipo, o que tu botar no Google, tu encontra alternativas de marcas que não fazem testes em animais, até, por exemplo, a cola do sapato. Tem coisas que muitas vezes que são usados animais e a gente não tem conhecimento, né? Então, por exemplo, tem marcas que elas utilizam colas com outros ingredientes, por exemplo. Então, é tudo... Hoje em dia tem muita opção, né? É só tu ir atrás e tu procurar, tu encontra. Até pasta de dente, por exemplo. Sim. Tudo, né? Tudo tem opção. Pensando assim na alimentação, né? E também já está falando que existem produtos super baratos, super em conta que nós podemos utilizar. A alimentação ela se torna muito cara para quem tem uma vida que não utiliza de alimentos com origem animal. Eu acho assim que as pessoas elas têm uma visão assim que elas imaginam, e eu também tinha essa visão antes de conhecer, né? Que quando tu te torna vegano, o teu café da manhã vai ser com castanhas, com quinoa, com tâmaras, leite de amêndoas. Leite de castanha, essas coisas. Na verdade, se tu quiser optar por esses produtos, é da tua opção, né? Mas eu, por exemplo, né, não sou rica, tenho uma condição socioeconômica bem precária, assim, digamos. Claro, tenho teto, tenho luz, tenho comida, tenho tudo, mas pago aluguel, ando a pé, ando de ônibus, enfim, não sou rica. Mas tudo é questão de tu ir atrás e tu ter conhecimento, por exemplo. Mas as pessoas têm muita dúvida assim, eu vou tirar a carne do meu prato, eu vou colocar o quê? Tu pode ir atrás de outras fontes, por exemplo, porque não vai ter proteína, mas o feijão tem proteína, o arroz tem proteína, o grupo das lentilhas, ervilhas, esses todos têm. E aí tu pode ir combinando com outros alimentos que tu encontra normalmente no dia a dia, abóbora, brócolis, enfim, tem uma série de alimentos, couve, agrião, espinafre, todas essas coisas que não são de outro mundo, que as pessoas estão acostumadas a encontrar, né? Não é nada assim, por exemplo, o pão, né? O pão, o que eu faço? Eu fui no mercado mais próximo da minha casa, onde eu costumava comprar, conversei com o padeiro e perguntei quais os ingredientes, troquei uma ideia, assim, que ele utilizava, e eu descobri que naquela padaria só o cacetinho, não ia nada de origem animal. Então, o que eu faço? Eu consumo cacetinho. Então, as pessoas às vezes acham que eu compro um pão muito caro, muito especial. 50 grãos, assim. Só que aí você tem que ter aquela, né, é a tua opção de vida, então tu tem que ter esse tempo, essa disposição de ir atrás das informações e ir descobrindo o que tem próximo de ti. Ou vai ter uma feira, ou pode ter um produtor, quando às vezes no teu trabalho tem uma pessoa, por exemplo, que faz cupcake para vender. Tu pode encontrar uma receita que não vai e conversar com ela, adaptar. Tu vai estar ainda ajudando aquela pessoa que produz a aumentar o público dela. Claro. Então, vai tudo da tua vontade, né? Eu, por exemplo,
eu era muito fã de leite. Eu tomava todos os dias 2 xícaras de leite de vaca, né? E aí eu pensei assim, agora eu não vou mais tomar leite, o que eu vou fazer, né? Tem chá, tem suco, tem café e tem, por exemplo, se tu for ver, tem várias receitas de leite vegetal. Aí tem essas que são caras, de nozes, de castanha, de amêndoas, e tem outras opções mais baratas. Por exemplo, eu gosto de leite de aveia, que é uma coisa super barata. Eu compro por menos de R$2 um pacotinho de aveia e dá pra semana toda pra te fazer teu leite, sabe? 5 minutinhos, tu tem que fazer ele não vem pronto na caixinha. Mas de qualquer forma também é rápido, não é uma coisa que vai te dar muito trabalho de fazer. Pois é. E eu até esses dias eu experimentei, né? Claro, eu não sou vegana, né? Mas a minha irmã, ela é vegana também, e por isso talvez eu esteja fazendo essas perguntas. Algumas pessoas possam pensar que... Mas eu sou onívora, e ela fez um leite de amendoim. E eu achei uma delícia. O de amendoim é muito bom também. Que é mais barato que o de amêndoa, que o de amêndoa é muito caro. É bem mais em conta mesmo. Sim, mas o de aveia também é uma opção bem legal, né? Até porque as pessoas só ficam pensando... Então, é vegano, então a gente vai pensar em soja. E daí vocês não aguentam mais soja. Geralmente até os estabelecimentos e as pessoas, quando tu vai conversando, a primeira coisa que pensam é soja. Até o próprio RU, é carne e soja. Raramente tem uma alternativa da soja. Eu acabo só comendo, de vez em quando eu como no RU, assim, mas no meu dia a dia eu nem uso soja, até pela questão de ser transgênico, não é legal. E também, por exemplo, todos os outros, eu consumo muito grão, né? Grão de bico, lentilha. Daí alguém vai dizer assim, mas grão de bico é caro. Pois é, mas eu não tô comprando carne, carne não é barata, eu não tô comprando queijo não é barata, não é barato. Então, uma coisa, elas acabam se equilibrando. Até eu tinha visto uma tabela esses dias de uma pessoa que pegou toda a alimentação durante todo o mês dela, como era antes, com carne, com queijo, com ovo, e fez uma comparação como era agora. E as duas quase se equivaleram, assim. A vegana, ela foi uns 10, 15 reais a menos, assim. Sim. Que legal. Porque, na verdade, é tudo a questão de tu... E, na verdade, eu acho muito legal, porque eu não sabia nada de nutrição, o que tem cálcio, o que tem ferro, o que tem proteína, aminoácido. E é muito legal porque como as pessoas vão te perguntando e tem uma preocupação de que tu vai ficar doente, que tu vai ficar desnutrido, tu acaba indo atrás até para poder responder para os outros, sabe? Então, hoje em dia... Eu acho que eu tenho, assim, um conhecimento, claro, não sou nutricionista, né? Sim. Mas tu vai conhecendo e vai lendo, e eu acho que hoje eu entendo bem mais sobre a minha saúde, o que o meu corpo precisa, o que eu tô colocando dentro dele, do que quando eu não era, por exemplo. Claro. E então, falando disso, existem riscos à saúde? Vai ficar anêmica, vai ficar com carência de B12, vai morrer, vai definhar, alguma coisa assim ou não? Não vai morrer porque eu tô aqui viva, né? Então morrer não vai. Viva, com saúde, bem. Claro, tudo é uma questão de tu, por exemplo, tu tirou a proteína, tu tem, por exemplo, no teu almoço, na tua janta, tu tem que ter a preocupação de colocar uma outra fonte de proteína, um feijão, uma lentilha, ou a soja, tipo, se tu ainda quiser, né? É opcional da pessoa. Mas assim, se tu souber equilibrar, até tem um canal no YouTube que eu gosto bastante, que é Alimentação Sem Carne. E lá tem uma série tu pode se inscrever no canal, tem uma série de vídeos, são uns 48 vídeos, assim, que ele explica tudo. Ele traz dados comparando a carne com os outros alimentos e mostra que não há déficit nem de proteínas, de cálcio. As pessoas ficam muito preocupadas com cálcio por causa do leite, sendo que, na verdade, tem outras fontes também. Sim. Então, é só questão de tu saber pesquisar mesmo. A questão da B12 é a única coisa que não... É a única vitamina que tu não encontra, né, nos alimentos de origem vegetal. Mas hoje em dia já tem também para suplementação, né, de B12. E é bem barato, assim, é tipo 30 cápsulas, R$10, tu compra. Claro, né, o ideal é tu fazer um exame de sangue antes, para ver como é que tá os teus níveis e tal. Se tu puder consultar um nutricionista, melhor, mas pesquisando na internet, dá para mandar fazer um examezinho de sangue ali, ver como é que tá o teu nível e checar se tu precisa ou não. Até porque
tipo, eu não me lembro do percentual agora, mas tipo, 60% da população brasileira, uma coisa assim, tem deficiência de B12. E quase metade não são pessoas que são vegetarianas. Então, as pessoas que consomem carne também têm. Porque muitas vezes a pessoa come carne, tem a proteína animal, mas ela ingere outros alimentos que bloqueiam a absorção da proteína. Então, não é uma coisa exclusiva de vegetarianos e de veganos, mas é legal tu fazer essa checagem, assim, para ver, para não dar uma carência, né? Sim. Mas não é algo que seja exclusivo de vegetariano e de vegano. Ah, bom. Não, pois é, então. Então não tem problemas, né? Não existe algum... Até porque provavelmente o colesterol alto está mais ligado, então, à origem animal do que à origem Exatamente, vegetal. Né? Tem vários, por exemplo, a gordura da carne, a gordura do leite, todas essas gorduras, elas são ligadas ao aumento de colesterol, de diabetes, doenças do coração, infarto do miocárdio e tudo mais. Então, pra mim, eu só vejo benefícios, sabe, de ter cortado todos esses produtos, até por causa da questão da intolerância à lactose, que a tendência do ser humano é cada vez mais ter um número maior e mais jovem de pessoas intolerantes à lactose, porque o nosso corpo, na verdade, o nosso corpo adulto, ele não é feito para consumir, porque a gente não tem a enzima que digere, a gente não tem isso que causa a intolerância à lactose. Então, daí dá prisão de ventre, alergias. Às vezes a pessoa acha que não tem, mas ela tem num nível que ainda os sintomas não despertaram a atenção dela de, será que eu não estou com alergia de alguma coisa? E muitas vezes é o leite. Faz assim um teste. Corta uma semana, tenta uma semana, ou se não conseguir uma semana, fica uns dias. Tu vai ver que tu vai se sentir melhor, vai se sentir mais leve, mais facilidade da digestão, a pele, tudo melhora, sabe? Eu só vejo vantagem, assim. Pois é. Não, e falando nisso até... Um mundo totalmente diferente, né? Ao contrário, nós sabemos que o veganismo tem, sim, seus atletas de alta performance, fisiculturistas, halterofilistas, mas, por exemplo, no fisiculturismo, nesse normal, que nós temos que eles comem ovo ovo e frango, principalmente, eles não consomem leite também por causa da inflamação da parede do intestino, que eles dizem que tem uma dificuldade de absorção. Então, em qualquer um dos casos, mesmo em quem só come proteína, só quem come proteína de origem animal, para quem come proteínas de outros alimentos, acaba tendo ainda sendo ruim tomar o leite. Já conversei com pessoas assim também que ou fazem trekking ou algum outro esporte, tipo de alto desempenho e tudo mais, e a pessoa diz, não, eu não posso ficar sem carne por causa da proteína e tudo mais. Eu não tenho muitos dados assim aprofundados sobre isso, porque não é a minha área, eu não faço nem academia. Sim. Mas assim, eu sei que se tu procurar, tem grupos específicos de atletas veganos, de fisiculturistas veganos. Nos Estados Unidos também tem um cara lá que eu não sei o nome dele, mas ele, tipo, tá com 80 anos, assim, tá, tipo, bombando, muito sabe? Muito bem, tá ótimo. Então, pra galera que pratica esses esportes também é possível. Só claro, aí tu vai ter que ter um acompanhamento de saber como complementar as coisas, que eu não entendo, né? Sim, nem eu. Mas eu sei que é possível. Bom, então a gente já está chegando ao final da nossa conversa e talvez eu não gosto de cozinhar e talvez tenha pessoas que também não gostem. Tu não quer deixar teu contato para as pessoas no Facebook, para elas acessarem, talvez para fazer alguma encomenda, já que tu ainda faz alguma produção de alimentos, assim? Isso. Eu trabalho, na verdade, com bifinhos vegetais, de grão de bico, de lentilha, de trigo de quibe. Agora eu estou experimentando também os nuggets veganos, que são nuggets à base de milho, que tu olha igual um nuggets de frango. E eu aceito encomendas também. Logo mais, se tudo der certo, eu vou estar fazendo bolos de aniversário também. Chantilly vegano, já sei fazer, estou fazendo todos esses testes. E assim, eu por enquanto não tenho página, mas quem quiser pode me seguir no Facebook ou mandar solicitação de amizade, uma mensagem, encomendas. E posso deixar meu número também, que é o 9699-9122. Sim. Tem o WhatsApp também, pode pedir por lá. E dicas também, nos grupos também rola muito tipo de pessoas que estão começando.
eu queria, mas eu acho que é caro, ou eu moro com a minha mãe, eu não sei, eu não sou eu que cozinho, o que eu posso comprar pronto. Então, se quiser me mandar perguntas, eu tenho pouco tempo, mas eu vou respondendo todo mundo. Tranquilo. E adoro ajudar, assim, adoro. Eu pretendo ainda esse ano, eu quero fazer um blog, tipo, para juntar todas as informações, porque aí tem, por exemplo, produtos que eu não vendo, mas que eu faço para mim e que eu acho muito legal de compartilhar com as pessoas. Então, eu tô sempre tirando foto no Instagram, compartilhando no Facebook, tipo, coisas inimagináveis, assim, tipo maionese de semente de girassol, que legal. brotos, enfim, várias coisas. Que legal. Então tá, eu agradeço a tua presença, Denise, foi ótimo falar sobre isso, falar sobre vegetarianismo, veganismo, todo esse movimento que é muito importante, tem tudo a ver com o nosso tema. E nós, o Meio Ambiente em Revista, ficamos por aqui e até o nosso próximo programa.